Muito boa noite a você que está em casa. Nós estamos aqui gravando o programa, como você vê, durante o dia, mas estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é tecnologias multidisciplinares aplicadas. Vamos saber mais detalhes sobre isso logo após a abertura do programa. Começando então o nosso programa Centros, nosso tema de hoje, tecnologias multidisciplinares aplicadas. Conosco aqui, professora Maria Claudete Schor-Wildner, que é coordenadora geral deste projeto aqui na Univates, já vamos conhecer detalhes. Também o Carlos Lagemann, coordenador da área de desenvolvimento de produto. O professor Evandro Franzen, coordenador da área de programação. E também o Fabrício, Fabrício Preto. Qual é a tua atividade, Fabrício, no projeto? Robótica, área de robótica especificamente. Perfeito. Os 4 professores estão vinculados, então, a esse projeto na casa. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Por que um projeto que trabalha com tecnologias multidisciplinares? Qual é o propósito, qual é o desafio que fez o Centro de Tecnologias aqui da Univates desenvolver essa área? Inicialmente, o projeto, então, é composto por 5 áreas. Eram 4 projetos de extensão que se uniram, tá? E o nosso principal objetivo, então, é levar o conhecimento científico e tecnológico para a comunidade externa. Então, hoje, o nosso foco principal é ir para as escolas, levando o conhecimento da academia para os alunos, os estudantes da educação básica. Vamos lá, a saber, os 5 áreas especificamente são essas áreas de produto, robótica. Isso. A parte de lógica de programação, onde a gente trabalha todos os conceitos relacionados à programação de computadores em geral. Certo. E simulação de processos. Simulação de processos. Essas 5 áreas. Todas elas atuavam dentro do Centro de Ciências Tecnológicas aqui da casa. Isso. Eu acho que é importante salientar que o que a gente percebeu ao longo dos anos, que a extensão ela tem como objetivo propiciar que os professores da instituição, que os alunos da instituição também, da graduação, possam participar de atividades fora do seu contexto escolar, fora daquele modelo tradicional de disciplina. E isso também inclui, em alguns momentos, contato com escolas, com alunos de nível ensino médio, ensino fundamental. E outra questão importante é que a gente percebeu também, e percebe ao longo dos anos, que as escolas de ensino fundamental e médio, elas têm uma certa dificuldade, às vezes, para demonstrar a importância de áreas como a matemática, a física. Perfeito. Todos nós fomos alunos também, a gente percebe um pouco como era difícil naquela época entender, poxa, essa matemática, onde é que eu vou utilizar a física? E o que a gente quer realmente é propiciar também aos nossos estudantes e professores com o projeto, que eles possam demonstrar de forma mais prática para esses estudantes, olha, no futuro vocês irão trabalhar com isso, se escolherem uma determinada área, e essa é a importância de vocês trabalharem, por exemplo, a física, a química e outras áreas essenciais. Legal, acho que esse é um conceito importante, que antes de uma profissão ou de uma função, existem conceitos, existem áreas de conhecimento Exatamente. Que se conectam aí com os alunos, e muitas vezes há todo um preconceito ou uma dificuldade de compreensão e até de visibilidade onde aplicar. É essa a ideia. Essa é a ideia, para ver de uma maneira mais prática. Então, tem várias atividades como pontes, ou mesmo simulações, ou desenvolvimento de produtos, que, para que sejam realizadas, é necessário que esse conhecimento básico seja conhecido, seja assimilado pelos estudantes. Certo. E aí eles conseguem visualizar onde eles vão utilizar isso. Perfeito. Professora, a senhora disse que no projeto de extensão as 5 áreas foram integradas. Existem momentos de troca ou as 5 áreas estão num processo único, mas cada uma isoladamente? Na verdade, hoje ainda estão mais isoladas, tá? Só que todas Cooperam, elas... mas Isso, colaboram entre a gente si, trabalha de forma multidisciplinar, certo, tá? Por certo. isso que o projeto já vem com o nome multidisciplinar, tá? Nós tentamos, como o professor Evandro já comentou, levar o conhecimento não só a questão lúdica, das atividades lúdicas, mas sim envolver todo o conhecimento da matemática, das diversas áreas dentro dessas atividades lúdicas, né? E o nosso aluno da graduação, ele também participa dessas atividades. Então, a gente tenta levar o aluno da graduação como um aluno voluntário. Certo. Então, ele também leva do seu conhecimento
para esses estudantes da educação básica. E de lá ele retorna com outro conhecimento também que ele adquire estando e se envolvendo com essa comunidade externa. Perfeito. Professor Evandro, essas visitas que vocês fazem, que o senhor dizia da visita às escolas, ela é feita pelos professores, mas também por alunos. Sim, a gente procura estimular, na medida do possível, que Há nossos bolsistas, estudantes... não? Os bolsistas, sim. Os bolsistas normalmente atuam no projeto de forma até mais intensa. Mas é aberto também para qualquer estudante da graduação que tenha interesse em interagir e buscar também esse desenvolvimento nessa área, que vão até as escolas, acompanhem o projeto de forma voluntária. Qualquer aluno que tenha interesse dos nossos cursos de graduação pode participar. Eu acho importante colocarmos que nós temos 2 bolsistas, tá? E no mês de agosto nós tivemos em torno de 20 oficinas, 20 atendimentos em escolas, tá? Que são 20 turnos, né, que a gente foi para as escolas. Então esses 2 bolsistas, que é a Fernanda e o Diogo, estão muito envolvidos no projeto. Ela é do curso de arquitetura, ele do curso de engenharia de controle e automação. Então para eles esse envolvimento está sendo muito importante também. Claro. Professor Fabrício, sua área de robótica é uma área que tem um certo apelo, tem assim uma certa afinidade com a gurizada na escola, né? Mas deve ser diferente tentar mostrar o quanto a robótica tem uma estrutura de produção, de conhecimento, de tecnologia que vem antes do uso, antes da brincadeira, né? Exatamente, Sandro. A área de robótica, a parte interessante desse segmento do projeto é que ela fala por si só. Né? O pessoal gosta do equipamento que vê, gosta do resultado que vê, que é o robozinho andando. Isso realmente fascina os estudantes quando eles conseguem visualizar, e eles têm realmente um grande interesse, assim como nas outras áreas também, de participar e de ver isso funcionando. Ao mesmo tempo que eles enxergam que é muito interessante, que os motiva, eles ficam se perguntando assim, então é fácil fazer. Não, difícil não é. Mas não é simplesmente encaixar as peças e apertar um botão. Não é o Lego. Exatamente. Exige um processo. Né? Acho que todas as áreas do projeto, elas contemplam esse segmento. Existe um processo de entendimento do que a proposta da área, que é embasada normalmente em alguma das áreas base de conhecimento, ou de física, matemática, ou de lógica, porque a robótica e a Olimpíada de Informática andam muito mais juntas. Né? A simulação de processos num outro segmento e as pontes, acho que o desenvolvimento de produtos, se o Carlos concordar comigo, num outro patamar. Né? São 3 conhecimentos básicos que têm que ser assimilados para daí, então, desempenhar as oficinas. Então, a gente vai realizar as apresentações do projeto nas escolas, realiza as oficinas tanto nas escolas quanto na instituição. Então, eles rapidamente conseguem fazer. Nossas oficinas são muito práticas. Em um turno, eles conseguem operacionalizar qualquer uma das 5 áreas. Então, eles têm os conceitos básicos passados no início da oficina, eles já começam a produzir e eles já veem o resultado rapidamente. No final do turno. No final do turno. Perfeito, ótimo. Vamos saber como é que funcionam essas oficinas um pouco mais adiante, mas eu queria ainda ouvir o professor Carlos. Desenvolvimento de produto. Vamos quebrar um pouquinho. O que é isso? Qualquer produto, que tipo de produto, como é que entra dentro dessa lógica da tecnologia? Tá. É uma área da engenharia de produção, né, o desenvolvimento de produto, e nós falamos de produtos seriados. Então, aqui na nossa competição, nós escolhemos um produto que é um carrinho de mão feito de papelão. Então, os alunos precisam pensar em uma série de fatores. Por exemplo, a questão estrutural. Como eu vou fazer um carrinho que suporta uma carga de 100 quilos a partir de um papelão com 5 milímetros de espessura? Então, várias chapas são coladas ou são grampeadas até se chegar numa estrutura adequada a essa carga aplicada. Depois tem outros conceitos como ergonomia também, porque o carrinho ele é pensado para ser utilizado numa obra da construção civil. Certo. Mas na nossa competição nós colocamos um aluno sentado dentro do carrinho. E é uma competição também de velocidade para que o produto seja adequado a passar por uma série de obstáculos, como degraus, como se estivesse realmente numa obra, né, da construção civil. Então ele precisa estar sentado de uma maneira adequada para não cair fora do carrinho e assim por diante, né? Então algumas questões, a área de desenvolvimento de produto ela começa na engenharia de produção, mas tem uma série de questões da engenharia mecânica também, a questão estrutural, né? Como fazer uma roda que possa suportar essa carga e assim por diante. Então a gente vai juntando uma série de conhecimentos para construir esse produto. Perfeito. Todos vocês enfatizaram bastante a questão de que há conhecimento, há estrutura, há processo, mas o projeto também, até pela fala de vocês, ele trabalha com o lúdico. O lúdico como uma forma de fazer as pessoas
se envolverem, se engajarem, olharem que o lúdico também tem conhecimento, também tem tecnologia, e o lúdico acaba sendo meio que um fio condutor desse processo do projeto, é isso? Eu acredito que o lúdico ele vem bem ao encontro das atividades do projeto e é uma forma de motivar os alunos, né? De trazer os alunos mais perto da gente. Uhum. Então, eu acredito que com isso nós conquistamos melhor o nosso público, que são os estudantes da educação básica. Certo. E para vocês como professores, usar o lúdico também é uma forma descontraída de olhar o conteúdo de vocês? Não tenha dúvida. Quando a gente, por exemplo, numa área especificamente como a da informática, mesmo outras áreas das engenharias, é sempre um pouco complexo quando a gente lida com situações do tipo desenvolvimento de um software em termos de regras, em termos de uma especificação mais formal. Isso é sempre um pouco difícil, a gente sabe disso. As ciências exatas têm essa característica. No momento em que a gente transforma isso, por exemplo, em algo visual, o visual em si, ele atrai os alunos. Nossos alunos, em sua grande maioria, estão acostumados, por exemplo, com games. Eles visualizam esse mundo com vídeos. Cada vez mais os estudantes vêm nessa linha. Então, no momento que a gente utiliza isso como um primeiro contato e depois faz com que eles percebam que, para construir aquilo, ou aquilo pode vir a gerar algo mais formal, eles passam a perceber também que é necessário, sim, aquele conhecimento para construir aquilo, mas que esse início faz com que eles se interessem, com que eles partam de uma visão mais interessante para eles, visual, e aí eles depois vão buscando esse conhecimento. Ótimo, ótimo. Bom, já entendemos o escopo do projeto. Vamos fazer um intervalo, fechamos nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos ver um pouquinho como é que funciona cada uma das áreas especificamente. Já voltamos após o intervalo. Voltando para o segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre tecnologias multidisciplinares aplicadas. Como vimos no primeiro bloco, aqui conosco a professora Maria Claudete Schor-Wildner, que é coordenadora geral do projeto, também o professor Carlos Lagman, que é coordenador da área de desenvolvimento de produto, e os professores Evandro Franzen, coordenador da área de programação, e Fabrício Preto, da área de robótica. Vamos lá, professor Carlos, o senhor comentava conosco a questão do carrinho, né? Antigamente não era carrinho, né? Quando começou ainda como projeto individual, uma questão anterior, me recordo do projeto anterior, dentro do Technology Day. Aí eu pergunto para a senhora como coordenadora geral do projeto, professora, antes do professor Carlos, o Technology Day é um evento que integra tudo isso, mas o projeto é maior, né? Como é que fica essa equiparação de situações? Durante o ano, nós realizamos, então, oficinas nas escolas, certo. Atuando com alunos de ensino médio, alunos da graduação. E, para algumas áreas, o Technology Day é uma espécie de culminância. Certo, como, é um por evento exemplo, que acontece no segundo semestre. E isso que é uma competição maior, que acontece dentro do CCTEC, né, que é do Congresso de Ciência e Tecnologia. Então, por exemplo, como a robótica, as escolas do ensino médio participam. Durante o ano, elas participam de oficinas, e depois elas vêm, então, para o Technology Day competir. Aí já desenvolvimento de produto, pontes de espaguete, há um envolvimento maior dos alunos da graduação. Quer dizer, os grupos, as equipes que ao longo do ano aceitam o desafio, desenvolvem projetos, vão fazer a sua concorrência, a apresentação, a demonstração lá dentro do Technology Day. Também, além disso, há um envolvimento muito grande das disciplinas, que o professor Carlos depois pode mencionar um pouco melhor, pode explicar um pouco melhor, porque as disciplinas da graduação, das engenharias, participam muito da questão do Technology Day, tá? Das atividades do Technology Day. Tá? Além dos alunos, então, do ensino médio. Quer dizer, o projeto é maior e o Technology marca um momento onde o projeto se insere fortemente. Isso. Perfeito. Agora sim a pergunta, então, professor Carlos, me recordo, fiz essa observação porque eu me recordo de algumas edições anteriores do Technology Day ter visto a poltrona que era feita com esse mesmo material, né? Era feita também com papelão e agora migrou para o carrinho. Isso. Por que isso? Por que essa transição? Bom, ele começou ainda em sala de aula, antes de participar de projeto de extensão, a partir de cadeiras feitas de papelão. Porque eu precisava, de alguma maneira,
fazer esse exercício, que os alunos tivessem que realmente ver a teoria e pudessem construir um produto seriado com baixo custo. Então, e o produto naquele momento era a cadeira? Era a cadeira. Depois evoluiu para a poltrona e já participou do primeiro Technology, mas era algo muito estático, não tinha muita graça ver aquela competição. Certo. Então, algo bem mais dinâmico foi a construção do carrinho de mão, feito de papelão, em que tem lá uma série de normas que precisam ser atendidas, e no final nós temos um circuito de prova, em que os alunos passam por esse circuito, fazem 2 voltas, quem passar no menor tempo possível é o campeão. Uhum. Claro que esse circuito de prova ele é construído para quebrar o carrinho também. Tem uma série de para ser desafiador, né? Isso. Carlos, deixa eu fazer um adendo. Quando a gente saiu da poltrona, eu me lembro da escolha, da proposta do professor Carlos de fazer o carrinho de papelão, que ia ser muito mais divertido e mais dinâmico. A gente pensou, tem que ser mais dinâmico, mais legal, mais radical. A gente pensou em botar os alunos a descer a Taline. Isso, seria mais interessante. A gente pensou, não tão radical assim. Certo, é menos, né? É que podia chover também no dia do evento, pode ser um problema, né? E daí, então, ficou dentro do ginásio, né, cara? Isso, e também a questão do ginásio é que ele precisa acontecer em paralelo com as outras competições. Perfeito. Então, são várias atividades em paralelo. Perfeito. E me recordo que a própria TV Univates costuma transmitir o Technology Day e tem que ser num ambiente onde permita também um bom acompanhamento, uma boa visibilidade. O acompanhamento dos alunos, né? O pessoal fica lá assistindo e torcendo e vibrando. Então, se fosse um circuito tão grande, professor Fabrício, seria mais complicado. Teríamos que botar arquibancadas na Taline, né? Mas como é que tem sido a resposta a esse desafio? Como é que tem sido? Os alunos têm conseguido desenvolver? Há uma evolução ano a ano ou se percebe que um ano é mais ou menos a tendência do que vai acontecer no ano seguinte? Esse ano nós optamos por mudar o regulamento, porque havia uma grande concentração de projetos num mesmo conceito. Certo. Tá? Muitos estavam utilizando, vamos chamar de vigas, né? Um elemento estrutural muito alto e muito fino, porque realmente é assim que se usa na engenharia, e agora nós limitamos as estruturas em 10 centímetros de altura e 10 de largura. Então, eles vão ter uma dificuldade maior em construir o novo conceito. Certo. Claro, para voltar a ter... E este pessoal que está construindo dentro dessa área é vinculado a uma disciplina do curso, dos cursos de engenharia? Sim. Na disciplina de desenvolvimento de produto, além do que é solicitado no regulamento, tem mais uma série de outras atividades que são solicitadas, porque parte da disciplina é essa atividade. Então, eles precisam fazer um desenho, precisam me mostrar alguma inovação no produto e assim por diante. As outras disciplinas da engenharia de produção, da engenharia mecânica, seguem o regulamento e fica a decisão de cada professor, qual o percentual da nota e se vai ter alguma solicitação extra. Tá? O carrinho quebrando antes, o aluno rodar. Olha, às vezes a tentativa é válida, né? Quer dizer, não, estou brincando, né? Quer dizer, mas isso faz parte da avaliação do aluno. Isso. Então, o regulamento exige a utilização de papelão com no máximo 5 milímetros de espessura e é aquele papelão ondulado utilizado em caixas. Sim. Não pode ser aquele... Existe um papelão chamado de timbó, ele é quase um MDF, esse está fora do regulamento. Sim. Então, qualquer tipo de papelão com 5 milímetros de espessura, ele pode estar em chapa ou pode ser em tubo, o tubo com 100 milímetros de diâmetro, mantendo a mesma espessura, qualquer tipo de cola e qualquer tipo de grampo. E acabou o material, não tem outras opções. Certo. No passado veio um carrinho muito bonito, muito bem feito, pintado. Eu disse, olha, parabéns pela estética, mas está fora do regulamento. Ele porque não a tinta pode mexer nas características. Né? Isso. Então, além desses 3 materiais, tem a questão do peso. No máximo 8 quilos, o carrinho. O produto final. O produto final. E ele precisa... Bom, ele pode ter qualquer número de rodas, ele pode ter a estética que quiser, tá? Desde que ele fique dentro desses 8 quilos. Então, chegando no... Há um peso mínimo que ele deva suportar? Ele precisa suportar 100 quilos. 100 quilos. Isso. Chegando na competição, o primeiro teste é estrutural. Nós colocamos sacos de areia de 100 quilos, né, o somatório, por 10 segundos. Certo. Se ele suportar essa carga, ele vai para a segunda etapa, onde nós pegamos o aluno do ensino médio e ele é pesado, ele precisa ter no mínimo 60 quilos. Se chegar lá com 58 quilos, ele vai receber mais um saquinho de 5 quilos, para sempre ter no mínimo. Certo. E atrapalha um monte, né? Ter que carregar um saquinho de areia. E aí ele vai para a pista, nós temos um piloto e um passageiro. Né? O passageiro fica lá acomodado
e o piloto liga e desliga o cronômetro. Então, nós tivemos aí questão de segundos definindo o primeiro, segundo e terceiro lugar no ano passado. Certo. Menos de 10 segundos definiram os O três trajeto primeiros. qual é o comprimento do trajeto? Olha, mais ou menos um quarto da pista, da quadra, lá quadra. do ginásio. É bem grande, né? Certo. E lá nós colocamos alguns obstáculos, quebra-molas, que nós chamamos de sonorizador, tem Certo. às vezes alguns colchonetes, tudo para tentar desestabilizar o carrinho, tentar quebrar o carrinho. E alunos de ensino médio participam somente como carga ou eles também acabam sendo envolvidos no projeto, nesse caso? Porque a robótica envolve bastante oficinas para alunos de ensino médio, mas essa área de produção, o aluno de ensino médio também está junto ou é mais para o aluno de graduação? O regulamento diz que são de 2 a 5 alunos e precisa ter no mínimo um do ensino médio. Ah, perfeito. Isso. Na equipe. Então ele participa, fica a cargo da equipe dividir as atividades, Perfeito. mas nós esperamos que eles ajudem na construção. Ok. E há oficinas também que vão para as escolas nessa área? Sim, nós utilizamos o regulamento é um pouco mais simples, não tem essa questão dos 10 centímetros, essa Certo. questão estrutural, mas também levamos os quebra-molas e repetimos em pequena Ótimo. escala o que é feito aqui na Univates. Ótimo. Ok. Entendido. Percebido. Vamos para a etapa 2. Pode ser o professor Evandro, a questão, então, da informática. Bom, a Olimpíada de Informática ela surgiu por volta mais ou menos de 2009, quando a gente tinha uma ideia de repetir mais ou menos o que era feito em nível internacional e até nível nacional aqui. Existem competições de Olimpíadas de Informática, tanto internacionalmente, como eu disse, quanto no Brasil. Normalmente a brasileira é feita na Unicamp. O problema é que, normalmente, essas competições restringem um pouco a alunos que já têm um bom conhecimento. E a gente sabe que a computação nas escolas do Brasil ela ocorre em determinados centros ainda. Certo. O ensino de computação no ensino fundamental e médio ainda é restrito a alguns lugares. Isso tem até crescido ao longo dos anos, se discute já isso como uma forma de ampliar. Mas nós percebemos que trabalhar aqui de uma forma mais direta com programação e com alguma linguagem, isso seria restrito a pouquíssimos alunos que têm interesse no ensino médio, talvez, e não nos daria uma participação um pouco maior. Então, nós buscamos algum aplicativo, algum software que pudesse nos dar esse uso, essa parte mais lúdica. E, desde 2010, por aí, mais ou menos, começou a se tornar muito popular no mundo inteiro um software chamado de Scratch, que é um software desenvolvido pelo MIT, nos Estados Unidos. E, cada vez mais, ele vem crescendo de uma forma muito grande. A gente percebe o uso dele em programação, na graduação, em cursos dos mais variados tipos. E é um software cujo foco é exatamente fazer com que o aluno aprenda a lógica, o raciocínio ligado à parte computacional, desenvolvendo pequenos jogos, animações, e há recursos mais variados para isso. E isso, a gente percebeu que os alunos gostaram disso, a gente também ministra oficinas nas escolas, eles acham interessante, eles gostam, e para desenvolver qualquer tipo de animação, eles precisam usar determinados conceitos, como, por exemplo, agora o personagem vai executar tal ação, na sequência ele vai executar uma outra. Logo na sequência ele vai repetir uma série de passos que ele tem que executar sucessivamente até que um critério aconteça. Isso é clássico do ensino de programação. Certo. É o que a gente trabalha. Quer dizer, é um tutorial e uma forma de fazer essa aproximação para uma área que é pouco desenvolvida. Eles são bons usuários, mas são muito raramente são desenvolvedores. E aí o que a gente faz na competição em si, nós temos um determinado... Ela não ocorre no mesmo momento do Technology Day, principalmente por demandar um ambiente de laboratório, um pouco mais quieto, onde os alunos desenvolvem... E a programação um tempo maior também, né? E aí a gente realiza normalmente nas manhãs, durante a semana. Esse ano ela vai ocorrer na quarta, dia 6 de outubro, na parte da manhã. E aí os alunos vêm aqui e desenvolvem determinadas atividades que a gente propõe, é uma prova em síntese, mas uma prova feita de uma maneira interativa, não clássica. Ótimo. Eu só vou pedir que a gente faça um pequeno intervalo, já fechamos nosso tempo, e aí na volta continuamos aí com a observação complementar. Aproveito para agradecer ao professor Carlos, que vai dar o seu lugar aqui para mais um outro convidado, e voltamos então no terceiro bloco.
terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre tecnologias multidisciplinares aplicadas. Professor Carlos Lagman deu lugar aqui para que nós tivéssemos mais um acompanhante hoje, que é o Christian Meinhardt, que ele representa a área de pontes de espaguete, um dos exercícios aí já bem consolidados e acontecem em várias instituições. O Christian já nos conta os detalhes aí também. Muito obrigado, Christian, pela presença. Professor Evandro, só para fechar a questão de informática, então, ela acaba não indo para dentro do Technology Day, porque requer uma infraestrutura, talvez um prazo maior de programação, mas acontece em oficinas também. Também há visita a escolas e se leva esse mesmo programa para exercício dos alunos? Isso. O software, inclusive, ele é gratuito, ele pode ser colocado na escola, ele tem uma versão, inclusive, para ser Scratch, executada. é isso? Exatamente. Ele tem uma versão para ser executada online, não há necessidade nem de instalar, então a gente ministra essas oficinas nas escolas como forma de preparar, e mesmo que os alunos não venham participar da competição, é uma maneira de começar a introduzir esses conceitos lá no dia a dia do estudante. E talvez no futuro ele observe essa área também como uma área importante para ele seguir. E a competição ela tem tido um sucesso bastante grande, considerando o fato de que a área de computação no ensino médio e fundamental não é tão ampla, mas a gente tem tido um número superior a 200 alunos, em média, na competição. As provas normalmente são em dupla, então os alunos vêm e resolvem os problemas. E aí a gente acompanha eles naquele momento, na manhã, dentro de um tempo aproximado de 3 horas. Mais ou menos. Essa atividade está prevista para outubro, dia 6 de outubro, uma quarta-feira, na parte da manhã. Inscrições para isso já ocorreram, estão As abertas? inscrições iniciaram agora, no dia 4, já iniciamos as inscrições. Está disponível na própria página, Univates/Olinfo, com U no final. Certo. E os links estão lá para quem tiver interesse em providenciar a inscrição nesse período, até no dia 30 de setembro. Até 30 de setembro, inscrições para essa Olimpíada da Informática. Se eu puder fazer um Claro, complemento, deve. na Olimpíada participam alunos, estudantes desde o 5º ano. Então, ela é dividida em 3 modalidades. A primeira delas é o 5º e o 6º ano, e 5º ao 7º ano, Certo. e depois 8º e 9º e ensino médio. Certo. Tá? Por faixas, até por uma questão Exato, inicialmente potencial de- a gente tinha a modalidade somente, né, Evandro, ensino fundamental e ensino médio, Claro. e a gente percebeu Mas- assim que os alunos de 5º e 6º ano, eles não tinham a mesma chance, a mesma oportunidade de serem premiados, né, porque eles têm uma premiação depois, para competir junto com os de 9º ano. Era Claro, complicado, né? claro. Então, assim, a gente oportuniza eles também de mostrar o seu conhecimento, eles vêm com uma motivação maior, né, para e competir. desafios mais Isso. adequados a Mais essa para a fase. idade deles, para o conteúdo que eles têm condições de desenvolver. Perfeito, ótimo. Vamos lá um pouquinho para a área da robótica. Como é que funciona a área da robótica, professor Fabrício? Robôs, o negócio é montar os robozinhos. Sim. Né? A gente operacionaliza essa parte do projeto muito similar às demais áreas, fazendo visitas às escolas e operacionalizando fazendo as visitas nas escolas e também na instituição. Diferentemente dos outros anos, a gente começou a fazer esse ano nas escolas. Nós não fazíamos porque, como a robótica envolve os kits da Lego, que são os kits Certo. utilizados para fazer a montagem e a execução do processo, a gente tinha um pouco de problema de logística para levar os kits, eles são caixas enormes, tem que fazer a reserva, tem o problema de quebra de peças também, Claro. que a gente acaba arcando com essa situação. E esse ano nós mudamos um pouco a modalidade e levamos até as escolas. Então a gente conseguiu pegar um raio até um pouco maior e quanto mais longe a gente vai, acho que a gente percebe que mais satisfeitas ficam as escolas. Sim. A gente foi a Serafina Correia, que é bem distante daqui, Antagorda, já é uma escola parceira nossa, Progresso, Arvorezinha. Temos escolas bem distantes, num raio um pouco maior. E é uma oficina de um turno. Oficina de um turno. Tanto aqui como lá, nós levamos os kits, ou aqui com os kits, e precisamos instalar um aplicativo para fazer isso aí. É disponibilizado pela própria Lego, tem para download no próprio portal. Eles passam por 2 etapas. Primeiramente, eles montam o robozinho, né, que é a parte mecânica. Eles seguir a revistinha, pegar a orientação do bolsista que está junto, fazer a montagem. Né? Esse processo demora em torno de 1 hora, 1h30 no máximo. A gente dá um tempinho para eles respirarem, fazer o intervalo. E eles vêm para a segunda parte, que é a parte que às vezes incomoda um pouco eles, que é a parte do pensar. Que eles montaram as peças, eles querem apertar o botão e querem ver o robô funcionando. Mas não é bem assim. Agora eu preciso dar vida para ele. Eu preciso programar a sequência de ações que ele vai desempenhar. Certo. Então o robô possui as rodinhas, possui os motores, possui os sensores para captar o ambiente externo. E eles têm que programar a ordem que esses sensores vão executar, vão funcionar, de acordo com a tarefa que nós passamos para eles. Certo.
né? Então, essa é a parte que a gente consegue cumprir dentro de 4 horas de oficina. Eles montam, programam e vem funcionando o robozinho. É bem Quer divertido. dizer, já nesse turno eles já fecham Já o turno vendo o... Isso. Nós trabalhamos em duplas normalmente nas Certo. equipes, né? Porque nós temos hoje na Univates 9 kits disponíveis para fazer. Os kits da Lego são um pouco caros para as escolas muitas vezes adquirirem, então Certo. tem a robótica alternativa também, que a gente está tentando, talvez venha implantar num futuro não muito distante. Então, eles trabalham em duplas e no final dessas 4 horas a duplinha está brincando, deixou de brincar, né? Claro, Comentaste claro. antes com o lado lúdico, mas brincando, se divertindo e vendo aquilo funcionar. E percebendo que existe o lado mecânico, mas também existe o lado da tecnologia, da programação. Exatamente. A gente percebe, pelo menos é a percepção que eu tenho, que muitas vezes quando a gente mostra para eles na primeira visita que a gente faz à escola para fazer a divulgação do projeto, conversa com ele, faz a apresentação, muitas vezes essas escolas têm a impressão de que tudo isso é muito distante deles. Né? Eu acho que o nosso projeto, por trabalhar com tecnologias dos mais variados tipos, né? E ela é multidisciplinar, porque as áreas realmente tentam se conversar para levar para eles, eles percebem que, poxa, tem o Homem de Ferro lá, mas o Homem de Ferro faz umas coisas bem legais. A gente não sabe fazer o Homem de Ferro, mas a gente sabe fazer um robozinho autônomo que anda. Ah, sério? Sério. A gente consegue fazer um robozinho que anda. Então eles percebem que é muito mais fácil, tá bem mais acessível do que eles imaginam. Claro. A gente acredita que eles tendo essa percepção, acho que já é um grande ganho para o conhecimento deles. Claro. Perceber que sim, eles têm capacidade de fazer e sabe, estimular eles a vir para uma área, por exemplo, da Perfeito. engenharia, da E o computação. professor Evandro fazia essa referência, acho que é importante isso perceber, de que eles muitas vezes acham que ou a área da informática, da programação, da engenharia, da tecnologia é alguma coisa distante, né? Que não está no dia a dia deles. Isso não está acessível, não me pertence, e não é verdade, né? É uma questão de fazer essa aproximação, às vezes um kit, às vezes um conhecimento básico, às vezes um exercício elementar. Não vai ter a mesma estética, o mesmo acabamento, mas vai ter a dinâmica, Exatamente. né? Essa é a ideia. E no caso da graduação, os alunos de graduação também se envolvem aí para dentro do Technology Day ou a área de robótica ela é restrita a ensino médio? Hoje o foco das equipes que competem, utilizando os kits da Lego, é o ensino da educação básica. Alunos do ensino fundamental Certo. e o ensino médio. Nós temos utilizado o pessoal da graduação como voluntários, como suporte, né? E na disciplina de arquitetura de computadores, selecionada pela professora Maria Claudete, ela tem utilizado com o pessoal, que é aluno ingressante no curso, né? Também tornando a atividade um pouco mais lúdica para eles, Certo. de não só ver os conceitos, que é uma disciplina relativamente, se a gente quiser, ela pode se tornar 100% teórica, mas ao fazer o link com a parte mecânica, a parte lógica que eles vêm acontecendo, torna-se muito mais interessante. Mas diretamente com o projeto, eles auxiliam como voluntários, na verdade, durante as oficinas, ocorrendo aqui ou ocorrendo nas escolas. Nós temos um pouco de dificuldade, eventualmente, de levar os alunos, porque nosso perfil de aluno é o aluno que trabalha, as claro. escolas são durante o turno da manhã, as escolas têm preferência no turno da manhã e turno da tarde, mas eles participam mais neste formato, né? Não competindo entre si, né? Dado a dificuldade que a gente impõe para o processo. Semelhante ao que o professor Carlos falava de alguns parâmetros para o produto, no caso o carrinho, há alguns parâmetros também que devam ser seguidos aí na robótica ou o processo de criação é livre? A criação mecânica, ela tem uma limitação clássica que cada equipe só pode utilizar um kit. Certo. Tá? Não pode roubar peças de outro kit ou alguma coisa parecida. Depois disso, eles competem em 2 modalidades. Nossa clássica luta de sumô, né? Vale a pena comentar que esse ano é o 10º ano da competição de robótica da Univates, né? Então a gente está fazendo uma década de competições. Vamos lá, esclarecendo para quem está em casa, a competição implica em um carrinho contra o outro e tem que tirar da pista. Isso, existe uma arena, né? E os 2 robozinhos saem de costas um para o outro e dentro de um tempo estabelecido, que normalmente não é atingido porque acontece a finalização da batalha antes, um robô tem que tentar imobilizar o outro. Imobilizar significa, se ele conseguir bater e ele tombar, porque não pode ter intervenção dos da equipe, perdeu a mobilidade. Ele já perdeu. Se eu conseguir empurrar o outro robozinho para fora, também decretado vencedor. Caso eles fiquem presos ou eles por acaso não se encontrem, que pode acontecer, porque eles têm que ser autônomos, a gente decreta o empate e refaz, na verdade, a disputa. Então, no sumô é o ato de brigar realmente, mas obviamente não no sentido agressivo. O pessoal adora, acha muito divertido. É competitivo. É muito competitivo. A segunda modalidade, nós temos que fazermos 2, é uma que a gente classifica como estratégia. Todo ano muda o desafio. Então as equipes vêm participar do sumô, porque eles já sabem que tem o sumô, mas a estratégia eles só descobrem quando eles se inscrevem na competição. Certo. Então a gente todo ano monta, em cima de uma estrutura que nós temos, de um tabuleiro, uma estratégia nova para eles terem que competir, né? Passando por obstáculos, derrubando objetos,
fazendo gol, fazendo um braço mecânico que faça um gol, subindo uma rampa, descendo uma rampa. E a gente calcula tempo, calcula pontuações, bonificações para eles, né, ou descontos, caso eles não cumpram, e aí vence o melhor no final. Então a gente premia também a modalidade sumô, campeão e vice-campeão, e campeão e vice-campeão da modalidade de estratégia. E são as escolas que são visitadas ao longo do ano que acabam se inscrevendo ou há um outro processo? Como é que é a seleção? Eu posso não ter recebido a visita do projeto e me inscrever igualmente, ou há um pré-requisito para participar da competição? Não é necessário ter participado da oficina, mas o que tem acontecido normalmente são escolas que já participaram das oficinas durante o ano corrente ou em anos anteriores. Então, nós temos escolas que já participaram em outros anos e dizem, não, esse ano eu não quero fazer oficina porque a gente já entendeu. Quando abrir as inscrições, apenas nos avisa, a gente quer participar. Certo. Né? Aí já vão se preparando, vão pensando. Exatamente. Mas quem nunca participou, aí é desaconselhável, porque a ideia do período de inscrições, depois que estão inscritos, não é mais treiná-los. Eles já têm que ter feito a capacitação anteriormente para simplesmente competir. Então, é quem fez a oficina durante o ano ou quem fez em anos anteriores. Temos algumas escolas aí bem E para competição há um número limitado de inscritos? Por exemplo, usam kit próprio ou kit da Univartes? São os nossos kits. Os nossos. Isso. Nós utilizamos 8 kits funcionais, deixamos um de segurança, de reserva. Então, nós aceitamos, na verdade, 16 pessoas. São duplas. Né? Não fazemos trios. Tem 8 equipes que são vão 8 competir. equipes, 16 pessoas, alunos que participam. E assim, tanto faz ensino médio ou fundamental. Né? Eles podem montar as equipes como eles desejarem. Perfeito. Muito bem, muito legal. Vamos para o Christian. Christian, rapidamente, porque o nosso tempo do terceiro bloco já está fechando. Mas só te perguntar, a questão da competição, da área de pontes de espaguete já é uma coisa meio tradicional, né? Não é especificamente da Univartes, já é uma linha ou já é uma competição que as escolas de engenharia utilizam com frequência, né? Sim, tá certo. É uma competição a nível mundial. Tá? Ela começou na década de 70 nos Estados Unidos. E o regulamento que a gente utiliza é o mesmo Brasil afora, mesmo mundo afora. Para vocês terem ideia, o recorde mundial são 443 quilos na Hungria. 443. Isso. No Brasil, o recorde é na URCS, são 161 quilos. E o nosso recorde é 131 quilos. 131. 131. Muito bem. Fechamos o terceiro bloco. Eu tenho certeza que você está curioso para saber 131 ou 43. 443, mas como se pendura tudo isso em uma ponte de espaguete? Daqui a pouco o Christian nos conta no quarto bloco. Já voltamos. Voltamos então para o nosso quarto e último bloco do programa Centros de hoje, falando sobre tecnologias multidisciplinares aplicadas. Professor Christian, responsável então pela área de pontes de espaguete. Estava nos dizendo que essa é uma competição mundial, existe já um padrão, há normas que são mundialmente seguidas. O recorde mundial 443 quilos na Hungria, é isso? E o nosso recorde aqui na Univartes, 131 quilos. 131 quilos. Quais são os padrões? Qual é o parâmetro? O que é construir uma ponte de espaguete e por que elas quebram? Tá, só falar rapidamente. Então, esse é um desafio que a gente lança para os alunos, tá? De engenharias e de arquitetura também, os alunos de arquitetura também fazem. Então, é em disciplinas de cálculo estrutural. Certo. Então, todo aquele cálculo que a gente faz na mão, na teoria, eles conseguem construir algo semelhante aplicar algo prático, né? Então, cálculo utiliza um software para calcular os esforços, faz a questão do dimensionamento e do projeto, né? Então, a gente incentiva os alunos sempre todo semestre que a gente pode, que tenha competição, a gente incentiva em fazer a ponte espaguete. Então, nesse semestre a gente tem o 11º CCTEC, então são diversas disciplinas que estão convidadas e vão fazer a ponte. Então, por exemplo, eu tenho 4 disciplinas, 2 das minhas disciplinas, uma da mecânica e uma da civil, vão fazer as pontes. Então, as pontes são grupos, nas aulas são grupos de até 4 alunos, mais um do ensino médio. Certo. Então, tem o envolvimento da comunidade do ensino médio. Tem as especificações, tem uma série de especificações. Então, por exemplo, ela pode ter o peso máximo de 900 gramas. Tá? A geometria... Uma ponte de 900 gramas carregar ou suportar 131 ou 443?
É isso? Isso mesmo. Essa minha, eu estou precisando rever minha matemática, mas é... Não, de fato, a arte é na geometria, como tu vai distribuir, né? Tu vai projetar para uma determinada carga, o aluno escolhe a resistência, a carga que ele quer suportar, e em função da geometria que ele escolher, tu vai distribuir as tensões dentro daqueles membros, né? E além do peso de 900 gramas, outras... O Christian vai dizer todo o ferro e toda a madeira que é utilizada para suportar esse peso, né, Christian? Sim. O que pode utilizar mesmo? Então, a gente tem uma barrinha de ferro, tá, onde é colocado o gancho. Então, é utilizado espaguete, um espaguete específico, utilizado colas e resinas específicas, é uma norma. Né? Importante, então, vamos lá, enfatizar. Não é à toa que o nome se diz pontes de espaguete, porque é a construção de uma ponte com espaguete, massa. Sim. É isso, né? Sim. Massa e cola. É isso aí. E o pessoal gosta muito de botar a mão na massa, literalmente botar a mão na massa. E dentro do projeto Tema, a gente leva isso para as oficinas. Então, para as escolas, ele tem uma ótima recepção. Então, claro que nas oficinas a gente não faz o cálculo de dimensionamento, a gente já traz um desenho relativamente pronto, mas exercita com eles todo o trabalho de fabricar a ponte e depois de ensaiar. E, claro, o lúdico de estar fazendo algo em relação à engenharia, né? Então, ali eles exercitam o trabalho em equipe, a priorização de atividades, porque essa oficina é em torno de 2 horas, 2 horas e meia para construir uma ponte. Certo. Então, ela é trabalhosa. Claro, claro. Então, prioriza atividades, administração do tempo, até a administração de conflitos, que a gente deixa bem livre entre a equipe um fica indicando o outro, é bem interessante. Assim. Certo. Quer dizer, essa oficina também vai para as escolas e num turno eles constroem e tentam fazer esse mesmo processo. Sim, então um turno eles constroem a ponte e a gente... A ponte tem que deixar curando um pouco, secando, né, vamos dizer assim, e depois a gente marca uma nova data e daí faz o ensaio. Fazer o ensaio que é tentar ver o quanto ela suporta. Isso, que é o show, né? Perfeito. No caso da competição aqui, que são alunos de graduação, eles, como usam o software, como fazem toda a projeção, eles têm uma estimativa de qual é o peso que ela deveria suportar e, em função disso, escolhe qual é o peso que vão colocar na ponte quando participam do Technology Day, é isso? Sim. Uma das coisas que a gente está trabalhando agora eles têm que dimensionar ou dizer qual é a carga de ruptura, até quanto de peso ela vai aguentar. Certo. Qual é a projeção que eles têm? Qual é a projeção e também dizer aonde ela vai romper. Né? Então, porque tem diversos membros e cada membro vai ter uma quantidade de tração ou uma quantidade de compressão. E a competição é aguentar mais peso ou acertar o ponto de ruptura do seu projeto? Na verdade, a competição é aguentar mais peso. Certo. Mas dentro da engenharia a gente trabalha esses conceitos de tentar prever, né, o real o projeto, tá, aferir o projeto com a prática, certo. Vamos dizer assim. Mas acontece de equipes se inscreverem e dizerem, olha, não vou buscar bater o recorde de 131 da Univates. Eu estou trabalhando num projeto de 100 quilos e estamos estimando, porque senão todas as equipes teriam que obrigatoriamente entrar com a expectativa de somente aumentar. Mas aí, se ela está com a expectativa alta, ela dificilmente vai ter uma projeção de ruptura com menos do que a... É essa a lógica? Sim, mas a gente assim, a gente deixa bem livre, tá? A gente coloca como é que deve ser feita a ponte, como é que a especificação, né? Como é que se trabalha para fazer todo o dimensionamento. Certo. E a gente deixa livre a questão do peso. Eles vão ter que se desafiar. Né? Então, a sacada é o projeto em si, a geometria dela, e muito a montagem. Né? Porque as pontes, os membros, são vários filamentos de espaguete. Né? Isso tu tem que passar uma determinada cola, esperar secar, e a união desses membros são com durepox, vamos dizer assim. E se tu não faz uma montagem com carinho, bem feito, ele rompe, vamos dizer assim. Certo. Então, se tu faz uma montagem adequada, tu consegue predizer, não,
ele deve romper no ponto mais fraco, no membro que é o mais fraco, vamos dizer assim. Se me permitiu um adendo, Claro. eu brinquei antes para ele explicar todo o material que se utiliza, é porque fora aquela barrinha de metal onde todas têm que utilizar, é obrigatório, Que né? é onde vai pendurar o o peso. gancho, não tem mais nada de metal, né? Não tem mais nada de ferro. E o intrigante é isso, né? Como é que aquilo se sustenta, né? Como é que aquilo se sustenta. E daí tu perguntaste agora se eles podem competir só por 100. Eu acho que, na verdade, tem percebido, a gente não coleta essa opinião pontualmente das equipes, mas esse ano é o 5º ano que a gente está fazendo a competição, agora eu me perdi se é o 4º, se é o 5º, acho que é o 5º, né? Eles vêm com um espírito competitivo meio que nato neles, né? Eles pensam, não, que eu vou fazer essa ponte, eu vou fazer para ela fazer direito, eu venho para competir. Não é pela premiação, né? Mas eles vêm, já que eles chegam com uma dor que eles gastaram horas fazendo ela, né? Para fazer bem feita. Então acho que a competição, o instinto competitivo está. A ideia não é fazer uma de 130 quilos que aguente todo o peso. É fazer uma de 132 com o risco dela estourar. Exato, né? Exatamente. Quer dizer, para tentar ganhar, realmente, muito legal. E assim, nas disciplinas, a gente motiva eles, tá? Para fazer essas pontes. Muitas têm participação na nota, tá? 30% de uma nota, por exemplo. E eles ficam bem motivados para fazer. Importante. O professor Fabrício fez a referência aqui no intervalo, vamos trazer de novo. A equipe que tem a equipe vencedora, o recorde da URGS, que tem um vídeo no YouTube que vocês utilizam. Exatamente. Né? Qual é a característica dessa equipe para a gente também deixar isso bem claro aqui? A gente gosta de divulgar, a gente divulga os nossos materiais da Univasf, porque nós temos um grande número de materiais de todas as áreas do projeto e da ponte também, mas o da URGS a gente gosta de mostrar porque é o nosso recorde brasileiro, na verdade, né? Do peso que o Christian falou antes, e a gente gosta de chamar atenção porque é uma equipe de meninas que venceu na ocasião, eu não me recordo do ano, quando foi essa competição, para desmistificar um pouco essa história de que, como é um projeto vinculado à engenharia, isso é para homem. Né? Acho que é importante deixar bem claro. Isso realmente surpreende muitas vezes os alunos e professores das escolas que estão assistindo a apresentação do projeto. E, poxa, realmente interessante. Não tem nada a ver, a gente deveria pensar, não tem nada a ver, né? Mas não vale a pena chamar a atenção. Professora Maria Claudete, isso ainda é uma característica da área das engenharias, um grande percentual de presença masculina? Sim. Infelizmente ainda é, né? Porque, querendo ou não, as meninas, muitas vezes, elas não se sentem, não sei se seria a palavra exata, não se sentem capazes, mas elas sofrem preconceito. E acho que eu sou a prova real disso, porque eu sou da TI, né? E eu fiz a minha graduação toda com uma ou duas colegas meninas, né? Então, para conquistar o espaço da gente é um pouco mais complicado. A gente tem que mostrar muito, né, de que a gente é capaz também. Então, hoje se fala muito em não existir o preconceito, mas infelizmente ele ainda existe. E sim, a gente tenta ir para as escolas e mostrar que não, que as meninas são tão capazes quanto os meninos também de trabalhar na engenharia. Na engenharia e na TI. Perfeito. É o que eu ia comentar. A área de informática, isso também é válido, né? A área de programação. Infelizmente a Maria Claudete comentou. Nós somos aqui, por exemplo, mesmo professores, em maioria gênero masculino, e temos principalmente a Maria Claudete representante. Sim. Isso é um pouco engraçado, porque nós que temos uma idade um pouquinho mais avançada. Somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo. Quando eu lembro que fiz a graduação, já há um bom tempo atrás, não era tão latente essa realidade. A gente não percebia isso tanto. Nos últimos anos, parece que isso se agravou um pouco. Não que alguém diga para as meninas lá no ensino médio, olha, vocês não podem seguir tal área. Pelo menos não a gente percebe explicitamente. Mas, de certa forma, a sociedade parece que foi um pouco acaba mais criando oportunidades ou orientando. Não há, nós podemos dar depoimento entre nós aqui, nos nossos cursos. As meninas que são nossas alunas nos cursos, talvez se nós fizermos um levantamento entre os melhores alunos mais dedicados ou os com melhor desempenho, é provável que elas estão isso não é demagogia, é realidade. Elas estão normalmente entre aqueles alunos que têm um desempenho acima da média. Então a gente percebe que não há nenhum fundamento ao dizer que não, mulheres têm menos capacidade de ciências exatas. Isso não existe. Além de não ter nenhuma fundamentação científica, a gente não percebe isso naquelas que resolvem seguir a área de ciências exatas. Claro. Muito bem, importante esse relato para que a gente também faça ajude a quebrar um pouquinho, desmistificar o que às vezes parecem regras que na prática não são. Né? Mais importante, agora para a gente fechar o nosso programa, já vimos aqui as áreas, né, todos os conceitos, vocês comentavam que o prazo para inscrições para as oficinas está aberto. Como é que funciona isso, professora? Bom, nós temos então
as inscrições abertas para as competições do Technology Day. Certo. Tá? O Technology Day ocorre no dia 6 de outubro, à noite, começa às 19 horas, e terminamos, então, quando terminam todas as competições. É uma as inscrições... Sexta-feira à noite. Isso, na semana do CCTEC, né? Na Certo. semana do Congresso de Ciência e Tecnologia. As inscrições estão abertas desde o dia 1º e vão até o dia 30, tá? Tanto para pontes... Até 30 de setembro. 30 de setembro, tanto para a competição de pontes de espaguete, como o desenvolvimento de produto e a robótica, a competição de robótica. Ah, sim, nós tínhamos que fazer uma pequena correção que Isso. a competição, a Olimpíada de Informática... Isso, a Olimpíada de Informática, as inscrições não são pela mesma página, porque as inscrições do Technology Day, que são essas 3 modalidades que eu citei, são feitas na página do CCTEC. Lá tá? no site da Univate, procure lá CCTEC, e aí você tem lá o link para as inscrições. Inclusive, além do link para as inscrições, tem o link com os regulamentos. Então, lá nós dispomos dos regulamentos de todas essas modalidades e o link das inscrições. E a Olimpíada de Informática, então, ela ocorre no dia 4 de outubro. Uma quarta-feira pela manhã. No turno da manhã, começa às 8h30 e vai até às 11h30. E a inscrição é em outro A inscrição é na página da Olinfo. Olinfo com U no final, né? É Olimpíada de Informática da Univates. Então, quem se inscreve? As escolas de educação básica. Então, juntamente com o professor responsável, o aluno se inscreve em dupla. São alunos do 5º ano até o 3º ano do ensino médio. Tá? E, bom, além disso, então, informações sobre a Olimpíada também na página da Olinfo. E quem está nos assistindo, eventualmente escolas que queiram receber as oficinas para, por exemplo, 2018, elas fazem contato direto com alguma coordenação do projeto ou com a área de marketing da Univates. Como é que funciona isso? Por exemplo, quero receber a Olimpíada, a oficina de espaguete ou de robótica lá em 2018. Como é que funciona? Normalmente, as pessoas entram em contato pelo e-mail do projeto, que é projetotema@univates.br. Tá? Projetotema@univates.br. Isso. Ou então pela ouvidoria mesmo. Tá? O pessoal vem mandando e a gente recebe. Então, é repassado para a gente quando é alguma oficina de robótica ou de qualquer uma dessas que a gente atende. Tá? Outra questão também são as escolas parceiras. Escolas que a gente já vem atendendo há mais tempo, então elas procuram a gente direto já pelo e-mail. Já tem um contato. Muito bem, muito legal isso. Alguma observação mais? Fica aí o convite, então, para que você que está nos assistindo, quiser se divertir e pegar o lúdico, mas também entender o que está sendo feito, dia 6 de outubro, é uma sexta-feira à noite, normalmente é no complexo esportivo, né? É no ginásio. No ginásio lá, porque as diversas oficinas, as diversas competições acontecem todas elas em paralelo e é muito legal assistir. O pessoal fica ali na arquibancada, podendo olhar todas as atividades em paralelo e vendo as pontes quebrar, a competição, né? Tem custo? Ah, certo. Não há custo algum para assistir a essas competições. Dia 6 de outubro você já está convidado. Normalmente a TV Univates está lá junto, fazendo alguma transmissão, cobertura, mas é legal quando consegue estar no próprio ambiente também e vivenciando a situação. Muito obrigado pela presença de vocês, que esses projetos tenham vida longa e quebrem as barreiras para a área de matemática, de informática, de robótica, de engenharias e que a TV Univates possa estar sempre junto aí, auxiliando nesse desafio. Obrigada não. pela oportunidade, professor Sandro. Sempre e também vale salientar que as famílias podem vir com o seu chimarrão, né? Porque no ano passado a gente teve vários pais com os seus filhos, né? Assistindo esse espetáculo. É um ambiente que é uma diversão, né? Isso. Muito bem. E obrigado a você que esteve conosco no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana aqui na TV Univates, Programa Centros, com um novo tema. Até lá.